Olá, meus queridos. Hoje temos a nossa aula 12 de arte. Continuamos no capítulo 4 com o tema máscaras aqui, ali e acolá. Hoje falaremos sobre as máscaras teatrais e as atividades. As máscaras teatrais. As máscaras da imagem ao lado tornaram-se símbolo do teatro e representam dois personagens do teatro grego antigo, comédia e tragédia. Vocês podem observar na expressão que a máscara representa, essa aqui representa uma expressão cômica, uma expressão de alegria, né, que representa a comédia. E essa aqui representa uma expressão triste, que lembra a tristeza, a tragédia, né? A máscara neutra, ela é diferente das máscaras da tragédia e da comédia, pois tem a forma de um rosto humano sem qualquer expressão. Não é alegre nem triste. É muito usada no treinamento de atores em formação para que eles assumam a postura de neutralidade. Ou seja, ao colocá-la, em vez de agir como eles mesmos, devem buscar o que têm em comum com as outras pessoas. As máscaras neutras costumam ser feitas pelo próprio ator que vai usá-las, e elas podem ser moldadas no rosto com gesso, argila, papel e cola. Comédia dell'arte. Ao contrário da máscara neutra, a máscara de personagem é usada para ressaltar as características de uma personalidade por seus traços exagerados. O público pode identificar rapidinho características do personagem. Então, vocês observam aqui que as máscaras de personagem são diferentes da máscara neutra. A máscara neutra geralmente é utilizada pelos iniciantes, né, que estão iniciando, para aprenderem a representar no palco. Então, por isso que eles utilizam a máscara neutra, para que a sua personalidade não apareça ali. Ali eles estão representando. Então, a personalidade da pessoa não pode influenciar no personagem. Então, por isso que a máscara neutra é considerada uma das máscaras mais difíceis de serem utilizadas, porque ali o ator ele vai ter que representar um personagem e sem nenhuma expressão facial, né? E sem poder utilizar também as características dele próprio. Então é um aprendizado. Já as máscaras de personagem, a própria expressão já traz as características desse personagem. E geralmente quando essas máscaras eram utilizadas nas apresentações, cada uma delas já lembra um personagem ou uma pessoa da época, né? Então já trazem características do personagem que lembram pessoas que faziam parte da realidade daquele tempo ou daquela cultura, daquele dia a dia. No caso da comédia dell'arte, usa-se a meia máscara, mostrando parte do rosto que permite a linguagem falada. As figuras representadas são figuras reconhecíveis que assumem tipos que se fixam através de dialetos, vestes e comportamentos regionais. Então, na comédia dell'arte, geralmente são utilizadas máscaras, as meias máscaras, né? Mas também elas trazem ali as características dos personagens. E além das características dos personagens, ainda tem os dialetos, ou seja, as falas e os comportamentos da região, daquele local. Aí já fazem com que eles sejam reconhecidos pelo público, né? Ou seja, que o público já saiba quem está sendo representado através daquele personagem. Então vejamos aqui quais são os personagens da comédia dell'arte. Aqui nós temos o Arlequim. O Arlequim é um palhaço servo esperto, mas ingênuo, sempre envolvido em confusão. Ama a Colombina. Aqui nós temos a Colombina, que é uma criada esperta e inteligente. Aqui nós temos o Briguela, um trapaceiro, não merece confiança, é agressivo e egoísta. Aqui nós temos o Pantaleão, que é comerciante idoso, muito rico e pão duro, apaixona-se com facilidade. Aqui nós temos o Polichinelo,
que é um corcunda e incapaz de falar. Comunica-se por meio de sinais e sons estranhos. Pode ser tolo ou enganador. Tem a voz estridente e sua máscara tem um nariz grande e curvo como o bico de um papagaio. E aqui nós temos o Pierrot, também conhecido como Pedrolino, é o servo fiel, é forte, confiável e honesto. Então vocês observaram que todos esses personagens criados, eles estão representando uma pessoa da época, né? Vocês podem ver que aqui tem o servo, tem o comerciante, tem a criada, né? Também tem o servo fiel, tem o corcunda, tem o trapaceiro. Então, cada um desses personagens está representando uma pessoa da época de uma forma bem humorada, né, que é apresentada no teatro. Pode representar de uma forma trágica ou de uma forma humorística, né? Aqui nós vamos ver sobre a arte da menor máscara do mundo. Qual será a arte da menor máscara do mundo? Vocês sabem qual é essa arte? É a arte da palhaçada, porque a menor máscara do mundo é o nariz de palhaço. Uma máscara que se carrega no nariz, um nariz que o palhaço carrega na alma. Um nariz de palhaço, o nariz do palhaço. O nariz do palhaço. O palhaço é engraçado por ser desajeitado e nada elegante, mas são essas características que nos alegram, nos faz rir de nossas imperfeições. Então o palhaço ele vem com aquele jeito dele todo desajeitado, todo bagunçado e a gente acaba rindo do jeito que ele age, das bobiças que ele faz. E isso é interessante, porque isso nos faz rir também das nossas imperfeições. Faz com que nós aceitamos que nem todos somos perfeitos, né? E às vezes quando cometemos uma bobagem, a gente acaba rindo do que a gente fez, né? E o que traz isso para nós é o palhaço, que ele mostra esse lado bem humorado, de que a pessoa ela erra às vezes. Só que é claro que lá ele erra muito mais e evidencia mais esses erros para que se torne mais engraçado para quem está assistindo a apresentação, né? E você sabia que há dois tipos principais de palhaços? O branco e o Augusto. Vamos ver o que significa? O branco. O palhaço branco é racional, cobra, quer resultados, impera, é chefe, é mandão, sabe tudo, é malicioso, esperto e realista. Se acha forte, mas é fraco. O Augusto é emocional, arrisca, leva tombo, se submete, segue ordens, é tolo, inocente, bobo, lunático. Aparenta ser fraco, mas dá a volta por cima. O branco e o Augusto. O branco e o Augusto são características dos artistas cômicos, onde um aparenta ser todo certinho e o outro todo atrapalhado. Esse conflito é representado por humoristas como o Gordo e o Magro, Dedé e o Didi dos Trapalhões, Kiko e Chaves, Patati e Patatá. Então, o branco e o Augusto é a característica de cada palhaço. Vocês podem ver que nas apresentações dos humoristas, geralmente quando tem dois humoristas em cena, vocês podem observar que um é mais certinho e o outro sempre é mais atrapalhado. Então, o certinho ali que sempre está pedindo, sempre, né, é o mais inteligente, né, ou se acha o mais inteligente, ele sempre está pedindo tudo certinho ali, e tem o outro que sempre está fazendo as palhaçadas, que está errando tudo. Mas no final, o que está fazendo a palhaçada, que é o Augusto, igual a gente viu ali, ele acaba dando a volta por cima, e o outro que se acha esperto, né, acaba às vezes, muitas vezes perdendo para o palhaço Augusto. Então, o branco e o Augusto são as características que os humoristas utilizam nas apresentações. São essas duas características que são representadas por esses humoristas. Agora vocês terão as atividades, que é fazer as atividades da página 53 e 54 do livro de arte e escolher um dos personagens da comédia de la arte, né, que tem a Colombina, tem o Arlequim. Escolha um daqueles
E aí vocês vão fazer um desenho dele no caderno de desenho, né, de vocês. Não esqueça de escrever o nome do personagem escolhido por vocês. E vocês também podem pesquisar sobre o personagem para poder fazer um desenho representando as características deles. Vocês podem pesquisar com os pais na internet, pode ver algumas imagens sobre eles. Não precisa ser o desenho deles que está no livro. Vocês podem se inspirar em outros desenhos. Escolha o personagem, né? E como eu falei, não esqueçam de colocar o nome. Essa foi a nossa aula de hoje. Para o fim de semana eu te desejo paz, descanso e as bênçãos de Deus que você merece.